Bom dia. Hoje, num lugar muito especial, decidi gravar essa ideia que me apareceu e que eu acho que pode servir para alguns de vocês em algumas ocasiões, porque tem me servido bastante. Como vocês já devem ter percebido por aí, eu já passei por alguns momentos da minha vida e boa parte desses momentos eu estive conectado com o sentimento que aquela experiência estava me trazendo, estava me mostrando. E eu gosto sempre de trazer a reflexão, gosto sempre de deixar escrito e gravado o que está sendo o meu entendimento naquela situação. Até porque eu mesmo consumo meus vídeos depois, então eu gravo isso aqui para mim e para os doidos que se interessarem no que eu estou falando. Enfim, o que está rolando que eu acho que é interessante de comunicar? Recentemente eu passei por várias transformações, passei por várias decisões, momentos decisivos em que eu precisei tomar decisões importantes e que mudariam completamente a minha trajetória, sabe? E nesses momentos eu sempre fui, entre aspas, obrigado por uma mente paralela a ter que acertar na decisão, a ter que tomar a decisão mais rápida e da forma mais assertiva possível. Só que isso, se você for parar para pensar, é um pouco incoerente, né? Tipo, como que você pode tomar a melhor decisão possível pensando em ser mais rápido e, sabe? E quando a gente tá nesse tipo de situação em que a gente tem que tomar a decisão, que a gente tem que escolher por um caminho ou por outro, eu acho que é justamente o momento que está nos falando que a gente está sendo pressionado por algo que não é nosso, sabe? E por que eu estou colocando essa situação na minha vivência, assim, né? Por que eu tenho convicção para falar isso? Porque eu percebo que o fato de eu ter que tomar decisões que eu não queria tomar está muito ligado com o fato de eu estar numa posição que eu não queria estar, entendeu? Se a decisão estava ruim, estava difícil de tomar, era porque eu também não estava no lugar que eu gostaria, sabe? Então, enfim, trago esse contexto só para colocar um pouco dessa perspectiva de que às vezes as decisões que nos estão sendo impostas, na verdade, elas nem são as que a gente quer tomar, né? Então a gente já começa por aí. Bom, segundo ponto que eu coloco dessa perspectiva são duas palavras: calma ou paz, né? E convicção. Calma e convicção. E por que essas palavras são tão importantes nos momentos de decisão, né? Porque se você não tem calma, se você não tem a paz, provavelmente você está tomando uma decisão baseada em medo. E quando você toma uma decisão baseada em medo, obviamente a resposta que você vai ter vai ser uma resposta de um medo seu. Então, ou seja, se você toma uma decisão baseada num medo, provavelmente você vai estar fugindo de alguma coisa, você vai estar indo numa direção que, né, é direcionada por um medo. Mas agora, quando você se põe numa posição de calma, uma posição de paz, as decisões que você toma, em geral, são decisões que estão alinhadas com o seu propósito. Porque você não está sendo pressionado para tomar uma decisão por medo. Você está sendo pressionado para tomar uma decisão na direção daquilo que você acredita. E assim, pessoal, eu não estou falando que você não tem que decidir a sua vida e que isso não vai acontecer, que não é legal. Sim, o que eu estou querendo dizer é que
A gente precisa tomar boas decisões na vida e em alguns momentos elas vão ser repentinas e vão aparecer pra gente e a gente vai ter que tomar na hora, sabe? Mas, principalmente quando é uma decisão que a gente não quer tomar, sabe? É melhor a gente pensar, será que eu tô no lugar certo, né? E quem sabe uma decisão que a gente nem tá imaginando é a adequada, que é se tirar daquele lugar. Então, o que eu coloco nesse primeiro ponto de paz é isso, sabe? Assim, estar no lugar certo para tomar decisões que podem ser repentinas, mas que de alguma forma também são decisões que realmente você quer tomar. E a segunda é convicção. Eu vejo que a convicção, apesar dela ter a possibilidade de ser perigosa, a convicção ela nos traz uma consistência muito interessante. Ou seja, quando a gente toma uma decisão com convicção, a gente não volta atrás, sabe? E eu acho que voltar atrás de uma decisão, ela pode acontecer, mas em geral vai ser sempre ruim. Por quê? Se você já decidiu por uma coisa e você usou todas as suas células cinzentas para tomar essa decisão, quando você retoma essa posição, retoma a decisão que você, revalida a decisão que você tomou, você está desperdiçando toda a célula cinzenta da sua cabeça quando você tomou aquela decisão. Ou seja, a pior coisa que você pode fazer, né, depois que você tomou uma decisão, é voltar atrás, sabe? Então, assim, é muito importante, na minha perspectiva de momento, que as convicções, elas são muito perigosas, né? Nietzsche, inclusive, dizia uma frase que eu acho que é super valiosa, que as convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. Então, ou seja, quando a gente está convicto de uma coisa, a gente se perde nisso aí, tá? Mas se você é uma pessoa virtuosa, que sabe, se conhece, né, procura estudar sobre si mesmo e buscar conhecimentos, as suas convicções em geral elas vão estar corretas. Corretas com o que você acredita, corretas com o que você enxerga que é de verdade seu. Então, nesse sentido, quando você tem uma convicção de que algo não está certo, ou que você tem uma convicção de que aquele caminho que você está tomando é o caminho certo, então honre as suas células cinzentas e não volte atrás. Honre todo o processo que você teve para tomar aquela decisão e siga na direção daquilo que você acredita. De novo, nada é perfeito. Então, ou seja, não quer dizer que você tomou uma decisão no momento que você não está num lugar exatamente que você gostaria, que sua vida não vai ser boa, que as coisas não vão fluir para você, sabe? Não é por aí. Mas eu acho que a partir do momento que você está numa posição de paz, numa posição de paz de espírito, de calma, em que você sabe onde você está, ou seja, isso te impõe uma condição de tomar uma decisão melhor, porque você não está pressionado, com medo, enfim. Você está numa posição boa e você tem a convicção do que você está fazendo. Eu acho que esses são os dois critérios essenciais para se tomar uma boa decisão: calma e convicção. Então, trouxe essa reflexão por ter passado por diversos momentos de decisão nos últimos meses e deixar esse recado para mim daqui a alguns anos, daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, sempre quando eu quiser revisitar essa ideia, que eu possa ter essa versão aqui falando isso. Então, se você curtiu esse conteúdo, se você gosta dessas reflexões, se acha que faz sentido para sua vida, compartilha, deixa um like, se inscreve no canal aí para não perder nenhuma reflexão. Valeu!